Podcast no YouTube, mais um podcast para vocês, hoje com um tema que eu gosto bastante, falando de esporte. Nossas raízes, né, sempre foram no esporte através do rádio. E hoje, 19º episódio, nós estamos recebendo aqui pela primeira vez 2 entrevistados. Sempre fizemos entrevistas individualizadas, com exceção das primeiras, né? Foi sobre o esporte amador, mas depois disso sempre entrevistas individualizadas. E hoje vamos fazer algo diferente, falando sobre um esporte que vem sendo destaque em Presidente Prudente. Hoje, uma noite de quarta-feira, estamos gravando o programa no dia 8 de maio de 2025. Espero que vocês se inscrevam no canal, que vocês possam aí dar o seu like. Em relação a comentários, nós estamos, nos últimos 2 programas, tivemos a desativação dos comentários, é uma questão do YouTube, mas a gente vai resolver. Então, se você puder compartilhar os nossos episódios, se você puder se inscrever, dar o seu like, é muito importante para a continuidade do Sem Padrão Podcast, que vai de encontro realmente com o nome. Nós não temos pauta, não temos nada preparado, e sempre é um bate-papo com pessoas legais da cidade. Agradecer aos nossos patrocinadores que permitem que o sonho se prolongue. Já estamos há mais ou menos 1 ano e meio, né, com esse sonho se concretizando cada dia mais pessoas, né, passam a conhecer o Sem Padrão Podcast. Agradecer ao Matheus Barcelos, né, fazendo as imagens, a captação das imagens, nos ajudando bastante, e também Ricardo Barcelos, né, que trabalha na parte da edição, da produção, o cabeça, vamos dizer assim, do Sem Padrão Podcast, que me ajuda demais, um grande irmão que o rádio me deu. Hoje, então, sem perder tempo, vamos apresentar os nossos convidados. Primeiramente o treinador, aquele que dá bronca, mas aquele que também abraça, aquele que dorme e acorda pensando nas lutas, nas estratégias, nos métodos de treinamento de um esporte olímpico no Brasil, que a gente sabe que não é fácil, é uma luta a cada dia, não é fácil fazer esporte olímpico no Brasil, mas vale muito a pena quando a gente vê não só resultados esportivos, mas também sociais. Diego Ferri, muito obrigado pela sua presença, seja bem-vindo. É um prazer, pela primeira vez, falar contigo. Já ouvi falar do seu trabalho diversas vezes, já vi reportagens na TV, no próprio rádio, até em jornais também na época, sobre o seu trabalho, que é fantástico. Eu queria que você falasse um pouquinho dos últimos acontecimentos, porque a gente vê Prudente, pouca gente sabia, né, desse trabalho, ou eu digo assim que muito mais pessoas deveriam saber, e de repente uma conquista fantástica no Campeonato Paulista. Fala um pouquinho sobre os últimos dias, que tem sido muito intenso para você, né? Seja bem-vindo. Boa noite. Obrigado, Thiagão. Cara, uma honra pelo convite, uma honra estar com você aqui. Programa fantástico aí, tá participando, batendo papo com o Igor, com todos aí. Cara, trabalho cansativo de ser treinador, né? Um trabalho... Você veio correndo pra cá, né? É um trabalho que aula ali, treina ali. Aí quando você trabalha com alto rendimento, quando a gente chama o atleta de alto rendimento, né? Aquele atleta que treina 2 vezes por dia, regrar alimentação, família, noitada, sono. Então é o atleta de alto rendimento. Quando a gente trabalha o atleta com alto rendimento, a gente cansa muito mais, né? Do que a parte comercial, vamos dizer assim. Como comentou no começo, o trabalho olímpico não é fácil. O trabalho do boxe olímpico é um trabalho muito difícil, que envolve não só a questão técnica do atleta, a questão física do atleta e mental, né, que são, vamos dizer assim, as 3 pontes, mas também envolve parte política, envolve a distância de Presidente Prudente da capital hoje, né, que hoje São Paulo é a capital não só aqui da São Paulo, mas a capital do boxe. Atletas baianos, paranaenses, de outros estados estão hoje vindo para São Paulo, nas grandes escolas de São Paulo, até porque a seleção brasileira hoje fica dentro de São Paulo. Então é um trabalho de mérito, né? Um trabalho de muita honra, ultimamente com muita glória, só que muito cansativo, muito cansativo. A gente tem momentos que a gente até brinca, fala, cara, vamos parar com isso. Só que a gente não aguenta um convite de Mas competição. como, né? Como parar? A gente não aguenta um convite de competição que a gente tá... Ele aqui mesmo, o Igor, daqui a pouco vai falar um pouco. Lutou, falou, nossa, tô cansado, cara. É porque são vários finais de semana, né? Tô cansado, não quero mais. E a gente vai ter um campeonato agora em Maringá, dia 17.
E não, ele tá sem luta. Ele já falou pra mim, não, arruma uma luta pra mim, pelo amor de Deus, eu quero lutar, eu quero lutar. Tá no sangue. Não tem como, não tem como. Por mais que cansa, deu 2 dias ali, já quer voltar pra rotina de treino e luta. Diego, a gente vai falar muito sobre a sua vida, a sua história com boxe, a questão familiar. Eu que sou muito amigo do seu irmão, né, o Thiago Fé, que eu vi desde o começo, quando estava se formando em jornalismo, toda a trajetória dele no Sesc, no rádio também. A gente teve a oportunidade, né, de ver os primeiros passos do Thiago ali na Rádio Prudente M1070, um grande amigo, muito talentoso. E recebendo hoje também um grande profissional, um campeão, um bicampeão paulista, que todo prudentino, morador da região, do Brasil e do mundo saiba, Igor Esquiva. Seja bem-vindo, meu amigo, parabéns por todos os resultados, pela sua dedicação. Eu sei que não é fácil ser lutador hoje em dia, né? Boa noite. Boa noite, Thiago. Obrigado pelo espaço, pelo tempo cedido para nós aí. Cara, não é fácil, né? A ajuda que temos aí vem do nosso patrocinador. Graças a Deus todo mundo colabora conosco, vê nossa academia, né? Nossa família Ferre lá. E graças a Deus conseguimos aí mais um feito, bicampeão paulista. Não, os treinos são muito intensificados, não é fácil conciliar treino, aula, família, estudo e tudo mais, mas vamos dar conta e vamos pra cima. Até porque a gente sabe que tem questão de namorada, família, a pessoa quer se divertir, é jovem, mas o esporte, muita gente fala esporte, saúde, claro, sim, mas de alto rendimento são lesões, dores, noites sem dormir, o estresse, né, ansiedade. Eu imagino a ansiedade antes de uma luta. Não é? Meu Deus. Se você quer saúde, não procuro. Vai fazer outra coisa, vai fazer caminhada, uma nataçãozinha. Faça o boxe. O boxe traz muita saúde, mas não para competição. Não para competição. O esporte em alto rendimento, ele não te traz saúde. Não te traz saúde. E às vezes desgastes a longo prazo, né? Isso. Depois que a pessoa para, vem os efeitos. Microlesões, a gente fala. O atleta ele tem microlesões que são, vamos dizer assim, camufladas conforme o seu treino. A gente tem nosso corpo é a nossa fortaleza. A gente treina todos os dias, fortalece ele todos os dias, se alimenta bem. A partir do momento que a gente para de criar esse fortalecimento, para de ter esse treino intensificado, aí começam as microlesões. E, por exemplo, no caso do lutador, vou te fazer uma pergunta básica. Você sente medo antes de uma luta? Cara, no começo eu sentia medo. Medo, nervosismo, ansiedade, né? Agora é o adversário que tem medo. Pô, vou pegar o campeão ali. Já hoje em dia eu fico ansioso pra demonstrar tudo que eu tô treinando, né? Até porque, igual a gente comenta bastante lá na academia, entre amigos, né? A gente não consegue dar o nosso melhor, nosso 100% no treino. A gente vai fazer sparring, vai fazer uma movimentação, acaba de 100% usando aí 60%, 70%, porque querendo ou não, a adrenalina é muito alta, né? A tensão de querer impor o ritmo é muito alta, então acaba não conseguindo se soltar, né? Mas isso em questão a força, né? Aí nós conciliamos essa força com a velocidade, a parte técnica, tentando aprender algo novo, porque querendo ou não, em cima do ringue, a gente só consegue fazer o que treina dentro da academia. Então a força é o natural. Isso tanto na academia quanto em saco de pancada. A luta é apenas a parte final de todo um processo que não é alimentação, treino pra caramba. Alimentação primordial. Sem alimentação, lógico, às vezes, uma vez ou outra, sair, comer alguma coisa, no outro dia tá treinando 3 vezes mais. Mas então, já tá preocupado, né? Fala, pô, amanhã eu tenho que perder esse extra aí, essa caloria a mais. É a verdade. Tem que manter, porque querendo ou não, vamos supor aí que você mantenha 3, 4 quilos acima, pode ser que isso seja líquido, mas a perca do líquido para um campeonato, no caso esse paulista, nós pesamos das 7 às 9 da manhã, meio-dia já tá lutando. Então a perca líquida do corpo dá muita diferença, muito impacto na hora da luta. Porque às vezes o lutador tem que perder em cima da hora e ele entra um pouco fraco pra luta, né? Sim, devido a esse desgaste pré-luta, né? Porque até a gente manter um padrão, né? Depende da categoria de peso do atleta, quanto mais pesado, mais quilo ele tem para perder. Quanto mais leve, menos. Porque assim, o desgaste físico de uma perca de peso de um atleta ela é muito grande. Principalmente pro lado feminino, né? O feminino tem esse desgaste maior. Então, assim, se você vai lutar no 60, não tem como você ter 65. A gente manter ali um 62, 63. Por quê? A sua reserva, né? Quando a gente fala a sua reserva, na hora que você luta, pô, bate o peso. Só que na hora que você luta, chega no segundo round, desce lá embaixo, então você fica fadigado, você perde energia, você não consegue mostrar o seu trabalho técnico porque você não tá bem fisicamente. Então, assim,
que a gente trabalha um peso já programado, que eles percam pouco. Entendeu? A gente tem um trabalho com um nutricionista parceiro nosso, então já faz essa alimentação. Eles que são mais velhos já sabem o peso, tem tabela, tal época eu tava com tantos quilos há 2 dias antes, 3 dias antes, tal, dormi com não sei quantos quilos, me alimentei isso. Então, assim, já tem todas as tabelas dele de rotina. Porque, assim, por mais que seja o mesmo peso para um ou outro atleta, vamos dizer assim, fisicamente... O metabolismo de cada um muda. Né? Não tem como. Eu tenho um atleta com o Lucas, o outro campeão paulista, ele luta nos 60. Pergunta pra isso aqui. Ele sai de Prudente, a porra desculpa a palavra. Imagina, o podcast é todo liberado. Do Moreninho, do Neguinho, safado, gente boa demais. O cara tem que lutar nos 60. Ele sai daqui com 62 quilos, come biscoitinho, bolacha, chega na parada, come lanche. Aí na hora que vai pesar lá, o cara tá pesando 59. Ele perde caloria comendo, bicho. Tem atletas que são extraordinários, né? É isso aqui, só sentir o cheiro e ganha aquilo já. Então. E é uma luta extra contra o peso, porque nós tivemos... Eu gosto muito de acompanhar o boxe, as histórias do boxe e as grandes lutas. E tem aquela famosa trilogia do Sugar Ray contra o Duran, né? Isso. E na terceira luta você percebia que o Sugar estava numa condição muito melhor, assim. Não é o mesmo, né? E devido à perda, essa coisa do peso, você tem que perder. Em cima da hora, assim, atrapalha demais o lutador psicologicamente e, claro, fisicamente. Você falou de lutadoras. Cresceu muito esse mercado das lutadoras, das mulheres no boxe? Cresceu. Hoje, a mulher ela tem mais oportunidade do que o homem por questão de quantidade. Por ser pouco. Então, assim, poucas mulheres se destacam. Só que cresceu muito nos últimos tempos. O boxe olímpico, até pela Bia Beatriz, né? Campeã olímpica, tudo. Agora tá no lado profissional. Chamou muito mulher. Ela faz um trabalho incrível em rede social, um trabalho incrível no boxe. É uma pessoa séria, então chama muito isso. É o espelho, né, cara? Tem então, que ter. Assim, só que não é fácil. Tanto o homem quanto a mulher não é fácil. E a mulher principalmente, né? A mulher primeira luta que ela tem é convencer o familiar, convencer a família que ela deve lutar, deixarem ela lutar. Segundo ponto, começar a namorar, o namorado deixar ela porque é um convívio masculino. Então, assim, não tem jeito, é um esporte masculino. Já entra... Tipicamente masculino. Já entra essa situação. Então, assim, pra mulher, a gente vê que tem umas etapas muito mais difíceis aí. Cresceu, não é o ideal ainda, só que já estão enxergando de outra maneira. Já. Eu tô vendo aqui uma foto no Instagram, né, do Diego com a equipe, né, que foi terceira no estado. Cara, esse resultado é fantástico. Fantástico. Você pegar o estado de São Paulo, Presidente Prudente, que nunca teve tradição. Então é um trabalho que você faz de formiguinha ali e que tá dando resultado. E não é só um lutador, quando de repente aparece um fenômeno. Tem toda uma equipe, né, com o Guilherme Canduce, terceiro lugar, a Camila Alcântara, lutadora, segundo lugar, Lucas Santos, campeão, e o Igor Esquiva, bicampeão, e você o comandante dessa equipe, terceira do estado. Cara, e a emoção? Você chegar Você esperava? Seus melhores sonhos? Cara, eu sou um pouco sem emoção, assim, eu já como a gente mexe com esporte, às vezes, até ontem mesmo um aluno me perguntou, qual foi o título mais importante? De expressão, com certeza, o Campeonato deles Paulista. Só que tem lutas, memórias de lutas, que a gente fala que é assim, cara, aquela luta que pra mim, é impossível o meu atleta ganhar. E ele tá fisicamente pior, ele tá mentalmente pior, ele tem quantidade de lutas menor do que o adversário, só que chega lá, ele sobressai naquela luta, ele vence ele mesmo ali, e aquela luta fica marcada pra mim, porque assim, é uma situação que vai além do ringue. Você fala assim, pô, esse moleque, se ele for pro ramo profissional, se ele for pra uma situação X familiar, ele vai vencer, cara. Ele vai vencer porque ele mostrou ali que ele tem força pra vencer, ele não vai desistir. Você entendeu? Então assim, tem títulos que às vezes, por mais que sejam expressivos, não traz tanto aquela emoção. Mas assim... O boxe tem essa particularidade. A minha emoção muito é deles. É ver eles ali, visualizar, sentir a vontade deles, querer vencer. Mas eu sou um pouco mais assim, não tem muito essa parte de emoção assim. E o técnico tem que ser mais racional, não tem jeito. E ser terceiro colocado, cara, sem dúvida nenhuma, fantástico, fantástico. Só que assim, até na hora que foi eles lutaram tudo, eu não lembro se foi o Igor, se foi a Camila, foi o Lucas, chegaram em mim e falaram assim, será que a gente não pegou um pódio de equipe, não? Eu falei, cara, não tô nem preocupado com isso. Minha preocupação era as lutas individuais. Vocês foram
fantásticos. Então, assim, tô nem preocupado. Nisso, o presidente da federação me chamou, falou, cara, você ficou em terceiro lugar. Aí falou, teve WO? Falei, não. Tá ponto. Aí, não tá não, tá em quarto. Falei, beleza, saí. Aí eles, mas você não tá... Não, tô preocupado não, preocupação é vocês. Deixa o cara me chamar, ficou em terceiro lugar sim. Nossa. Então, assim, foram 32 equipes, se eu não me engano, não lembro agora, 32 equipes. Cara, é um resultado muito bom. 200 atletas aí, então, assim, algo, tipo assim, que me marcou um pouco também nessa competição, falando em equipe, em nome de Ferri, foi que a gente sempre tem uma reunião técnica, né? Que são, assim, é o presidente, na final, o presidente, a organização da federação da FEBOX SP, a comissão da arbitragem e todos os treinadores. Então, eles agradecem, falam sobre a questão de ética, sobre o Campeonato Brasileiro e tal. E o presidente da federação ele entrou no assunto sobre a importância de trabalhar o interior de São Paulo, que ele sabe que não é feito esse trabalho. Isso é o trabalho da gente. Algumas equipes conheciam a gente já de outras federações que a gente veio desde o ano passado, né? Só que assim, ele falou assim, quantos de vocês aqui não colocaram 15, 10 atletas? A Ferri colocou 4. Dos 4, 3 estão na finais. Tem que estar com mais atletas do que... Não, em termos de aproveitamento... Sim, de que equipes ganham. Então assim, ele citar o nome do lado de técnico da seleção brasileira, de presidente da federação, de atletas de alto nível, o pessoal olhar, ver, na hora que a gente vai lutar, você ouve nos bastidores, o pessoal da Ferri lá, vamos lá ver a luta deles, não sei o quê. Então isso, fala, aí você fala, o trabalho tá sendo bem feito, tá legal, estamos no caminho aí, né? Estamos no caminho. Com certeza, tanta coisa pra gente falar. Queria também, daqui a pouco, falar com o Igor sobre a questão do futuro, se ele almeja, né, um boxe profissional entre os grandes. Claro que todo lutador sonha, mas a gente sabe que o caminho é complicado, tem muita politicagem no meio, mas, né, eu já vi grandes lutadores brasileiros que saíram do nada e que venceram. O Popó é um caso, né, que tudo bem, que já teve todo um treinamento desde criança, ele já era um acima da média, mas as condições não eram as melhores para ele se tornar um campeão mundial. Então o brasileiro tem esse poder de superação, a gente vai falar sobre isso. Deixa eu destacar os nossos patrocinadores, né? O Leitinho das Crianças, graças a Deus, tem grandes patrocinadores, como o restaurante Celeiro, que fica lá no aeroporto de Prudente, na Assis Chateaubriand, 459, com aquela feijoada gostosa, aquela comida caseira todos os dias, na Assis Chateaubriand 459. WhatsApp para sua reserva, 99665-6333. Um abraço para o Adriano e um abraço para a Priscila Marcondes, lá do restaurante Celeiro. Eu sou fã dessa comidinha. E detalhe, hein? Tem super promoção, tem sorteio no Celeiro, dia 10 de maio para as mamães. Válido somente no presencial, então sabadão. Gente, nós teremos no dia 10 sorteio de pizza hidratante, lavagem de carro completa, limpeza de pele para as mulheres. Temos um kit funada, são vários os prêmios. Basta você almoçar no local no sábado e você não vai se arrepender, porque comida caseira de qualidade é Celeiro. Um orgulho falar dessa marca aqui no nosso podcast. Falo também do Marmitex Ed Maia, do meu amigo Edsandro, da Maiara. Eu também... Todos os meses estou comendo, eu valorizo os meus patrocinadores e só falo de marca boa. Eu não falo de marca assim para enganar as pessoas, porque é a nossa imagem, né, que defende e que se alia a todas essas marcas tão importantes. Então o Ed Maia fica lá no Novo Bom Giovanni, na rua José Medina Rodrigues, 1068. Todos os dias 2 cardápios deliciosos para você, eles entregam para você. Tá bom? Em todos os cantos da cidade. Aos sábados tem feijoada e você faz o seu pedido pelo 99615-1004. Você pode retirar também no balcão na José Medina Rodrigues, 1068, Novo Bom Giovanni. Conosco também restaurante Santa Maria, do Luiz e da Dona Silvana. Esse casal maravilhoso. O Luiz é santista fanático, tá triste com o peixe, mas não fica assim não, viu, Luiz? Que vai recuperar, viu? Ele é santista doente. Conhece o Luiz? Luizão. O Luiz é gente boa, né? Fui vizinho dele por muito tempo. Nossa, Muito tempo. o Luiz é um dos primeiros patrocinadores, né? Quando a gente estava no rádio, ele acreditou no trabalho, e eu chego lá, eu bato papo, sabe? É até difícil lá para pegar comida, porque tanto que a gente conversa sobre futebol, lá na rua Santa Maria, 333, na Vila Formosa. Você pode pedir 3221-6615 e o WhatsApp 98809-6358. Esse é Santos de verdade, né? Esse sofre. Esse sofreu muito. Teve alegria, teve, mas ultimamente que ele tá sofrendo, sofreu né? ano passado, tá sofrendo esse. Ei, Luizão, mas vai sair dessa. Fé em Deus, né? Almoço do Dia das Mães, dia 11 agora, em comemoração ao Dia das Mães, lá na ABB,
Catetos organizando, ainda dá para conseguir o seu convite. Então corra lá no Bar da Bebê. Você tem todas as informações com o Cláudio. Então esse almoço tem churrasco, massas, saladas para você. É realmente um trabalho muito bem feito pelo Cláudio. Tem música ao vivo com Edno e Paulinho e várias atividades lá para as mamães. O WhatsApp 99187-5444 para você adquirir o seu convite, tá bom? Tem também o espetinho da Bárbara com várias atrações, né? Aquele espetinho gostoso de final de tarde, início de noite, lá no João Domingos, na rua Augustinho da Silva 206. Você pode pedir também pelo 991293131. E olha só, forró, aquele piseiro para quem gosta de dançar com o Ivan Santos, aquele modão bruto, né? Dia 9 de maio, sexta-feira, às 20 horas. E também, lá no Espetinho da Bárbara, no sábado, no dia 10 de maio, a partir das 18 horas, tem pagode pra galera sambar gostoso, cantar, tomar aquela geladinha. Quem não bebe, tomar seu suquinho, que lá também tem sucos deliciosos, no Espetinho da Bárbara, tá bom, gente? Temos na Cadência, né, o grupo de pagode, lá no Espetinho da Bárbara no sábado e na sexta-feira, o forró, o piseiro com Ivan Santos, Augustinho da Silva 206. Falo também dos nossos patrocinadores Made in China, né, do meu amigo Eduardo, Made in China, que fica lá na Rui Barbosa, número 91, no calçadão da Vila Romana. Lá você tem, para as mamães, relógio, você tem bolsas, você tem aquela balança digital que é top, eles consertam celulares, vendem celulares, tem também todo tipo de bebida, enfim, você encontra de tudo na Made in China do meu amigo Eduardo, na Rui Barbosa, número 91, no calçadão da Vila Romana. Os melhores presentes para mamãe você encontra lá. Tem o Bar do Nenê conosco agora, o Bar do Nenê, novidade, o Bar do Nenê conosco, lá na Gurgel 349. Eu já tomei uma gelada lá, sei que é muito bom. Salgados são nota 1000, cerveja gelada, os melhores salgados e aquele clima de amizade gostoso. É o Bar do Nenê na Gurgel 349. Gente, falo também para você que ainda não se decidiu em relação ao presente para as mamães. Amei Cestas e Mimos. É a novidade conosco. Um abraço para o Jefferson, que eu conheci aleatoriamente e se tornou um parceiro da gente. Então, um grande abraço a ele, a esposa, toda a família da Amei Cestas e Mimos. Dia das Mães chegando, faça a sua reserva do seu mimo, da sua cesta. São variadas cestas para todos os bolsos, todos os gostos. 98103-7757. Faça a sua reserva. 98103-7757. Amei Cestas e Mimos. Daqui a pouco a gente traz mais recadinho dos patrocinadores. E o legal é que a gente vai fazendo amigos e parceiros comerciais, o que é muito bom, porque a gente valoriza realmente a marca. Igor Esquiva, bicampeão paulista. Você é prudentino mesmo? Prudentino. Prudentino da Gema. E como que surgiu o boxe na tua vida, sendo que tinha a opção do futebol, do vôlei, do basquete, atletismo, natação, e você escolheu a nobre arte? Graças a Deus que não foi pro futebol. Graças a Deus, né? Ia quebrar muita canela. Ruim. Tô aqui, com o nosso presente, para eu poder fazer a minha caminhada, né? Do Ferri Centro de Treinamento aqui em Presidente Prudente. Daqui a pouco o Diego vai falar um pouco mais sobre esse trabalho. Colocando ela aí, a seu pace já vai cair lá, já vai. Rapaz, já tô até transpirando aqui, imaginando as caminhadas. Né? Daqui a pouco o Diego vai falar sobre a academia, que é realmente um local muito importante do esporte prudentino. A gente sabe que o trabalho é sério. Igor, fala como que surgiu o boxe pra ti? Então, Thiago, comecei o boxe com 15 anos, né? Pra quem não sabe, o Diego é meu primo, né? Então, eu tinha uma vida um pouco fora aí dos padrões, né? Era um pouco rebelde, digamos assim. E foi aonde ele me abraçou, me chamou, falou assim, vamos treinar e tal. Que querendo ou não, o tempo que eu ficava livre, ocioso, era o tempo que eu tava na academia. Então eu treinava e no decorrer desse tempo eu treinei dos 15 até os 17 anos e meio, mais ou menos. Aí foi aonde a minha mãe, meu padrasto, decidiu ir pra Campinas, São Paulo primeiro, né? Depois pra Campinas. Acabou que eu fiquei um tempo fora. Até cheguei a treinar em outros locais, no caso em São Paulo, né? Só que, cara, o negócio do treinar, de querer tá enturmado e te dar motivação, às vezes nem só é seu, né? Às vezes vai muito do local, do ambiente, da pessoa que tá te acolhendo ali, que tá treinando você, então acaba não prosperando, não indo pra frente. Por mais que você veja que você consegue levar isso adiante, acaba não progredindo. Aí foi então,
aonde eu parei, fiquei uns 2 anos e meio na pausa, né? E depois nós retornamos pra Prudente. Aí foi aonde eu falei, ei, Diego, tu tá em pé de novo? Posso treinar? Aí ele falou, portas abertas, fui embora de novo. Então, agradecer muito a ele, que eu acho que se não fosse, não sei como que seria minha vida hoje, né? Foi onde me deu bastante maturidade. Hoje em dia é meu serviço, graças a Deus, larguei todo o CLT aí pra estar trabalhando por conta. Dou aula, sou atleta, tenho meu tempo de treinar, meu tempo com família, meu tempo na academia dando aula, então tudo conciliou, tudo veio a prosperar. E daí em diante, graças a Deus, os títulos já tá falando por mim, né? Comecei então com 15, 2 anos e meio de pausa. Cara, o boxe é algo, pra quem nunca fez, é algo muito bom, né? Igual eu falo com os meus alunos. O boxe, ele é muito xadrez. Então, você tem que conciliar o tempo certo, o movimento certo e a força certa. Não é só dar porrada, igual muita gente pensa. Jogo de pernas é fundamental, jogo mental. Com certeza. Então, às vezes, um golpe que é forte, ele te deixa lento pra situação. Às vezes, um golpe Você perde energia. Às vezes, um golpe que tem que ser forte, você coloca a velocidade. Então, tem que ser o encaixe certo no momento certo. Não adianta. No caso, é o giro do corpo, posicionamento de perna, aplicação da força. É tudo milimetricamente calculado. Perna de apoio para você poder, né, desferir o soco. Com certeza. Então é algo muito mais difícil do que parece. Não impossível. Tenho certeza disso. Não impossível, mas como qualquer um outro esporte, é algo que você precisa abdicar muito tempo aí pra estar conquistando alguma coisa e mostrando um resultado. Você sonha com a Olimpíada, por exemplo? Voos bem altos assim? Sim. O meu primeiro pensamento é a parte olímpica, né? Porque a parte profissional não é fácil, mas chega a ser um pouco mais fácil do que a parte olímpica. Então, sério? Sim, então eu acho que para qualquer brasileiro, para qualquer pessoa da área do esporte, pelo menos isso eu falo por mim, eu prefiro um título olímpico, um campeão olímpico, do que um campeão profissional. Porque acho que você carregar o país no peito e falar assim, não, eu representei, eu sou um campeão olímpico aí representando o Brasil inteiro, é algo surreal. Não seria a mesma coisa que eu estar ganhando por mim, mas sim por uma nação, né? Sem dúvidas. E o treinador, que pensa disso? Só pensei Campeonato Brasileiro vai ter aí pela frente. Ele falando isso, eu só pensei quanto trabalho que eu vou ter, rapaz. Isso aí, eu falei, eu tô... Me cansou aqui já, vai. Eu falei, não. Você é daqueles que fica à noite, assim, analisando a luta dos adversários? Cara, eu não sou de analisar a luta de adversário. Eu analiso pré-competição, lógico, né? Mas eu não sou aquele que fica estudando. Obcecado. Assim. Porque, assim, a gente vive isso. Minha rotina hoje é acordar às 5 horas da manhã e dormir meia-noite. Então a gente vive isso. Aí às vezes tem lutas no final de semana, chega na semana, eu não quero saber de boxe, não, porque a cabeça fica a milhão. Que a gente vive aquilo ali intensamente, né? Intensamente. Então, assim, hoje, graças a Deus, a gente tem mais de 200 alunos na academia. Então, assim, são 200 alunos sendo trabalhados diariamente. A gente vendendo nosso serviço. Porque eu comento com ele assim, a academia não é só um produto, é um serviço. Diariamente tem que vender. Você tem que te atender todos os dias. Um dia que eu não tô legal, um dia que eu não tô com paciência, eu perco você. Entendeu? E a gente tem o direito de ficar doente, a gente tem o direito de ficar estressado, a gente claro tem família. Tem família, tem o Palmeiras, né, que às vezes... Não, o Palmeiras, graças a Deus, só me dá alegria. Palmeiras, ultimamente, só me dá alegria, né? Então não tem muito Mas muito fica isso. tenso, né? Mas fica, eu até cara, brinquei que hoje tem Palmeiras Cerro Portem, que a gente tá gravando na quarta, e você não vai poder assistir. Não, vai estar na academia. Já não vou assistir. Mas não tem uma televisãozinha que fica ligada lá, não? Não pode, tem muito corintiano lá. E esse corintiano vai ficar enchendo. Vão gorar, né? Vão encher o saco, a gente vai ter que descontar no treino. Eu sei que essa é uma paixão também da tua família, né? Eu já vi fotos assim, você, teu pai, o Thiago. A gente tem uma tradição, cara, que esteja o problema que for, interno ou externo, a gente vai pra casa do meu pai e a gente assiste junto, né? Olha que legal. Eu, meu pai, meu irmão e agora meus filhos também, né? Então, assim, a gente... Família palmeirense. Toda a família, né? Culpa do meu pai, deixou todo mundo palmeirense, hein? Meu pai é corintiano, minha mãe palmeirense, eu virei São Paulino. Olha só, tudo a ver, né? Que soma. Meus dois irmãos corintianos, então é uma zoação tremenda. Minha mãe é apaixonada, assim, pelo Palmeiras, não é de ver todos os jogos, mas já vem de família, né? Meu avô materno
A última coisa que ele falou assim, no hospital, no leito de morte, vamos dizer. Quanto foi Corinthians e Palmeiras? Nem saía a voz. Aí minha tia mentiu. O Corinthians ganhou. Ela falou: o Palmeiras ganhou, pai. Ele fechou os olhos e partiu. Pra você ter uma ideia, ele nos últimos anos, ele nem assistiu os jogos do Palmeiras, porque ia ficar nervoso. Então ele só via o resultado, tão apaixonado que ele era, e é uma característica do torcedor palmeirense, eu reconheço, apesar de ser um tricolor fanático. Daqui a pouco a gente vai falar da academia, porque tem muito patrocinador, a gente tem que se dividir entre as perguntas e os nossos parceiros comerciais que acreditam em nosso trabalho e sempre pintando mais parcerias, sempre pintando novos desafios e novos amigos. Falar um pouco do Mercado Açougue Imperial, conosco há tantos anos, né? Lá na Denúncio David 436, carne fresquinha, bebida geladinha para você, lá no Parque Imperial, Denúncio David 436. Falo da Catuis Confecções, que confecciona camisas esportivas, empresariais, né, para os acampamentos aí religiosos. É Catuis Confecções da minha amiga Graziella, na Adriano Bonora, 89A, no Bom Giovanni. WhatsApp 997424980. Conosco também DD Controle, a evolução em dedetização contra morcegos, ratos, escorpiões e muito mais. 99703-1943. Você fala lá com o Gabriel. Falo também do Cão Educado, adestramento e comportamento canino. A gente vai fazer um podcast só sobre isso, com o Alessandro Caetano, ele que faz toda a parte do adestramento, consultoria comportamental, dog walker, que é aquele passeio, né, para cães, e Pet Sitter, cuidado para seu pet na sua casa. Então, são várias funções do Alessandro, um ótimo profissional, Alessandro Caetano, 98121-6637, Cão Educado, empresa também nos patrocinando, adestramento e comportamento canino. Falo também de um homem do esporte aqui também, que você deve conhecer, o Márcio Mendes, Personal Fight Márcio Mendes, um grande lutador, campeão mundial, né? E que também está conosco. O jiu-jitsu deve muito ao Márcio Mendes, esse cara que é carioca, mas é prudentino de coração. Ele tem a academia dele, que é a M4, que fica na Maestro Francisco Fortunato, 451, WhatsApp 99608-5423. Que mais? Tem muita gente boa. Lava Rápido do Jadilson Paraíba, atendimento domiciliar e empresarial. Tá na 11 de maio, 1555. WhatsApp do Jadilson, 99749-9098. Um abraço, Jadilson. Robertinho Lanches, com super promoções, entre elas, 2x tudo, só R$ 39,99. É o Robertinho Lanches, na William de Almeida Lima, 185. WhatsApp, anota aí, 996-347221. A imobiliária Prospere também conosco, com o Jonathan mandando muito bem. Jonathan, cada dia melhor no futebol e na vida. Um grande pai, um grande marido e um grande profissional. Então alugue seu imóvel na imobiliária Prospere, garanta sua locação até 30 meses de aluguel. Tenente Nicolau Maffei, 461, quinto andar, aluguel e venda de imóveis é Prospere. Falo também do Paraíso das Frutas, que além das frutas e verduras, legumes, tem também agora uma cachaçinha, gente, que vem lá do Vale da Canastra, em Minas Gerais. O Paraíso das Frutas fica na JK 3981. Alô, Cidinho! Tem também queijos, tem salame, tem temperos especiais, além de, né, das tradicionais frutas, verduras e legumes no Paraíso das Frutas, JK 3901. Lanche dos Boêmia, é o lanche do Luan, que fica a noite inteira, né, Luanzinho? 16 horas da manhã o homem tá trabalhando, fica na Avenida Ana Jacinta 106, WhatsApp 988134851, é o lanche do Luan. Tênis de mesa é com o meu amigo Gilberto Lopes, outro super campeão, Rua Doutor Albertino Sobrado 789, lá no Bom Giovanni, tem horário de segunda a sábado para você, 99701-5303. Falo do Alexandre Fretes e Mudanças em todo o Brasil para você, fretes com preço justo, 99701-0372, Alexandre Spigaroli conosco. Delícias da Mi, tem o cardápio especial para o Dia das Mães, com carnes, massas, com a Michele, que é super profissional. 99754-1784, faça o seu pedido. Comida japonesa? Makoto Delivery, Makoto bombando imprudente na M. Alben Pioc 487. Faça o seu pedido, ele tem várias promoções todos os dias. 99611-3701, Makoto Delivery. Finaliza esse bloco com borracharia da Coab, socorro 24 horas, 99714-0028, Avenida Ana Jacinta, 1554. E agora a número 2, né? A borracharia da Tancredo Neves, há 23 horas, na Tancredo 120, 1250A. Um abraço para os nossos amigos da borracharia
da Coab e da Borracharia 23 horas. Um abraço pro meu amigo Valdinei. Buffet Lúcius Festas, eventos, festas e casamentos com Joaquim, 99800-3975, seu aniversário, festa, evento e muito mais. E o bloco finalizado com o Dr. Leandro Rodrigues, ele que é dentista de primeira agora em novo local, na Cícero Eupídio de Barros, 1039, na Vila Tazitsu. 997-37-6364, Dr. Leandro Rodrigues, com odontologia, próteses, restaurações e muito mais. Daqui a pouco o último bloco, né, dos patrocinadores, porque a gente tem que falar muita coisa boa ainda e quais seriam aí os próximos passos. Tivemos esse resultado histórico do Campeonato Paulista e agora a próxima competição, você já adiantou, vai ser em Maringá, é isso, Diegão? Isso. Maringá é uns grandes parceiros nossos lá, o Alexandre e Rafael Borges, irmãos Borges. Eles são dono do evento MFC. Tem mais de 40 edições aí. Acho que tem mais aí. O Borges dá abre muitas portas para jovens revelações aí do esporte, né? Então, ele trabalha a luta amadora. K1, boxe, MMA. Então, a gente já participou de muito evento deles. O Igor começou lá também. Outros atletas também. Tem muito atleta lá do Paraná, tem muito atleta bom, muito bom de porrada, a gente tem muita amizade lá, muito amigos, e a gente consegue dar rodagem para esses meninos, né, porque São Paulo, 600 km, a gente foi na Zona Leste, 700, aqui em Maringá, 200, 300, dependendo se é Londrina, Maringá, o estado do Paraná, então fica mais viável a gente levar os meninos, voltarem a descansar, então... Dia 17 agora, né? Sem ser nessa semana, no outro final de semana, a gente tá com 5, 6 atletas aí participando de lutas aí novamente. Não para, né, rapaz? Pelo amor de Deus. Para. E quantos anos no boxe? Cara, eu de idade, assim, não vou lembrar mais ou menos, mas eu comecei com 17 anos, né? Hoje eu tenho 35. Quase 20 anos de boxe. Comecei com o Renan Silo, né, o meu professor, hoje ele está em Assis, me passou um boxe formidável, um boxe nocauteador, e de lá fiquei acho que mais ou menos uns 10 anos com ele, 10 anos, passei pela academia do Márcio lá no Gonçalves, passei por outras academias, Navarro anteriormente, e encerrei na Evolu Center, né? Na Evolu Center eu encerrei com uma contusão, o Renan foi para CIS e eu assumi a Evolu Center, né? Fui receber o convite do Daniel Delicoli e assumi o box da Evolu Center. Fiquei por lá por uns 5, 6 anos aí mais ou menos. Foi muito bom, conheci muito, evolui muito. O Daniel me ajudou muito. O Daniel é professor de Kung Fu, proprietário e professor de Kung Fu. Me mostrou uma metodologia diferente também, uma metodologia já parte oriental. Foi onde comecei a criar muitos alunos, né? Muita identidade, virou um amor mesmo ali, né? Não era só um extra, não era só o Diego ex-atleta. Então, com isso, eu comecei a estudar bastante, né? Comecei a ver o boxe olímpico que não tinha em Prudente, então, assim, não tínhamos atletas olímpicos em Prudente. Vai ser um trabalho do zero. Então, assim, porque você lutar o olímpico é muito diferente de você lutar o profissional, totalmente o estilo, é totalmente um estilo mais leve, um estilo mais pontuador, então, quantidade de rounds diferente, então, assim, é um trabalho muito à parte, muito diferente do que a gente tinha feito, então, assim, desde o ano passado a gente teve grandes mudanças, vai fazer 2, 3 anos, né, que vai ter a gente teve muitas mudanças devido à federação, devido a São Paulo, foi aonde a gente ia muito para o Paraná, só que a gente não ia a São Paulo por causa da distância e por conta da federação, porque tudo para ser federado tem toda a questão política, toda a questão de pagamento de anuidade, espaço, acreditar no nosso trabalho. Hoje a rede social ajuda muito, você começa a conversar, criar aquele laço, criar aquela amizade. E desde o ano passado, ano retrasado, a gente foi para a FEBESP. A FEBESP é a federação mais antiga do estado de São Paulo e era a antiga federação que tomava conta da parte olímpica. Por questões políticas, a FEBESP foi afastada e entrou a FEBOX SP. Hoje a FEBOX SP, ela é que toma conta da seleção olímpica, ela que está com a CB Box, ela que tá com o brasileiro, que toma conta do estado de São Paulo, assim, vamos dizer, né? E a FEBESP, a antiga FEBESP, foi para o lado profissional, para o lado da IBA, né? O Igor, mostra a medalha aí. Isso que eu ia pedir, para mostrar a medalha, bonita a medalha, né? É do ano passado, né? Foi campeão
Paulista com um nocaute lindo na final, durou no primeiro round, apagou o adversário dele, lindo, lindo, lindo. Foi campeão paulista pela FEBESP, e com a mudança de federação, né? Essa daqui já é da FEBOX SP. Então ganhou pelas duas federações. Também com uma luta muito boa na final, mas Lindas, né? destacar Expressa. Lindas as medalhas. Destacar muito, muito a semifinal dele. Tá? A semifinal dele desse ano Foi mais complicado que a final. Mais complicado que a final, e a gente diz que foi a luta mais difícil da carreira dele. Mais difícil do que a que ele perdeu. Já tem derrotas, mais difícil do que o que ele perdeu. Mas o porquê, assim, no caso? Por que a gente fala? O adversário era melhor. As derrotas dele, que ele já teve, foram derrotas que perdeu para o adversário, lógico, mas pra gente mesmo, ele era inexperiente, ficou nervoso, teve aquela ansiedade. Então ele já estava muito preparado para essa final. E essa semifinal dele foi contra um baiano, com quantidade enorme de currículo, campeão baiano, vice-campeão brasileiro. Rodado no boxe. Né? Foi contratado pelo Corinthians, para a escola de boxe do Corinthians. Ele chegou em São Paulo para participar do Campeonato Paulista. E pegou o fera aqui. Uma luta que, se eu olhar, é quase empate ali. Ele ganhou por pouco. Você tem as imagens? A gente tem. Se você puder lá. Me mandar depois. Mando sim. Tem no YouTube, tudo a federação fornece também. Ele ganhou o famoso coração, aquele no começo da luta, do começo da entrevista que a gente tá conversando, que eu falei sobre situações que a gente fica mais, que a gente nota mais, que a gente acaba, a emoção, né, que você tinha citado. A semifinal dele foi superior à final. Foi muito mais emoção. Foi muito mais tenso. A gente acabou a luta ali sem saber muito pra quem que ia dar. Nossa, isso é o pior, né? Aqueles minutos. Porque ele merecia, só que o adversário merecia. O adversário tem que ir muito pela cabeça dos juízes. E assim, cara, a luta, ela fornece algo pra quem não tá no meio. A luta fornece algo que a gente não consegue explicar pra você, porque assim, você sai na mão, falando o português, você sai na mão querendo arrancar a cabeça do adversário por 3 rounds ali no Olímpico de 3 minutos, o adversário quer arrancar a cabeça dele, o adversário quer vencer mais que tudo, ele quer vencer mais que tudo, na hora que acaba a luta, cria uma amizade, cria um laço. Você entendeu? Que assim, o Baiano, a gente foi conversar com o Baiano, eu agradeci muito o Baiano, que aquela luta dele transformou o Igor, criou uma casca que ele precisava daquela luta pra mostrar, pô, sou bom. Posso acreditar em mim. Sim. Entendeu? Eu vou acreditar em mim porque eu sou bom. Aquilo ali, ele tipo percebeu... assim, se eu ganhei dele, eu posso ganhar de qualquer um. Isso. Porque o atleta tem isso. Tem essa vitória fundamental. O atleta, eu falo, a torcida fala, familiar fala, pô, você é bom, mas ele não acredita. Tem que ser ele. Não acredita que ele é bom. Você entendeu? Então ele acordou um pouco ali. Então a semifinal dele foi fantástica. Você lembra o nome do baiano? Cara, não vou lembrar. Mas o cara, gente boa demais, gente boa. Então assim, é uma coisa inexplicável. Às vezes o esporte marcante, fala, né? Às vezes acaba a luta, aí o pessoal vê, pô, tá conversando com o cara lá. E os meus meninos têm muito isso. Tipo, os dois mereceram a vitória, né? Cria muita amizade, cria muito laço, porque assim, a humildade no esporte te leva pra longe, cara. E eu acho que talvez esse seja o grande lance, as amizades que você leva pro resto da vida. E às vezes, a gente pega adversário que não é nem tão bom assim, desculpa a palavra, é nojento. O cara acha que ganhou, o cara é mala, o cara é isso, o cara inventa desculpa, a tal da desculpa. Ah, perdi porque minha costela tá machucada, perdi porque não sei o quê, perdi porque não sei o quê. E quando você vai ver isso, o que acontece? O cara não vai longe, o cara desiste. Porque o cara não tem a humildade de assumir que perdeu, o cara não tem a humildade de assumir, venci porque o meu treinador me ajudou, porque eu tive patrocinadores para me chegar até aqui, porque por mais que seja um esporte solo, o que é um esporte solo? Você sobe sozinho ali, depende da sua força, depende do seu treinamento, depende da sua fundamentos técnicos, né? Depende do seu mental ali, só que você não consegue chegar ali sozinho. Você depende de toda uma equipe, depende de parceiro, depende de sparring. O que é o sparring? Aquele cara que vai fazer a trocação com você no dia a dia, que vai te fazer evoluir. Porque assim, vai te dar ritmo, né? O material humano na luta, ele necessita de um material muito formidável. Porque assim, eu preciso de um cara do mesmo peso que ele, só que seja alto. Preciso de um cara com o mesmo peso que ele, só que seja baixo. Preciso de um cara do mesmo peso que ele, só que movimenta muito, tem um footwork que a gente fala, que é o jogo de perna. Preciso de um cara que seja porradeiro. O que é o porradeiro? Aquele cara que vai tomar porrada, mas vai socar 10 socos ao mesmo tempo. Preciso de um cara calmo, que vai fazer ele atacar. Você entendeu? Então, assim, preciso de olha o tanto de material humano pra treinar uma pessoa só. Você entendeu? Ou seja,
É um trabalho de equipe, é um trabalho que muitas vezes não é coroado com a vitória, porque você pode, num detalhe, perder uma luta, e às vezes toda uma história, às vezes vai por água abaixo por causa de um soco, né, de uma defesa mal feita, de um escorregão, às vezes, de um vacilo, mas a gente sabe que não é fácil, e eu tenho como grande referência no boxe o Muhammad Ali, é o meu ídolo no boxe. Para mim ele foi não só como lutador, mas como pessoa, tudo que ele significou, né, na luta contra o racismo, ao não ter ido pra guerra. Eu achei que o argumento dele foi fantástico, ele era um pensador do boxe e teve lesões, né, isso que o boxe trouxe pro resto da vida. O Muhammad trouxe essa questão do pensador, que o boxe não era uma arte marcial comum, que era só você fazer a trocação, ele sabe disso. Como ele citou a questão do xadrez, o boxe, às vezes nem sempre o melhor vence. Diferente de você, às vezes, a gente pegar um jogo de futebol, que se o time melhor quiser jogar mesmo, vai golear. Não tem como. Só que, às vezes, nem sempre o melhor vence. Às vezes, a estratégia que você monta em cima do adversário, ela é como crucial. O Ali fez na luta do século contra o Foreman, que era muito mais forte. Ela é crucial, cara. A distância, o vício do adversário, a questão técnica do adversário, estica mais o braço, joga mais a curta distância, quando a linha de cintura, são situações que a gente estuda tudo isso antes, só que o adversário, o atleta tem que chegar lá, isso eu tiro o chapéu, porque não é todo mundo que consegue, o atleta tem que chegar em cima do ringue, ter condicionamento físico, não apanhar e pensar em frações de segundo, ali em cima, a estratégia, por mais que seja bolada, ele tem que fazer alterações ali em cima muito rápido. Muito rápido. Às vezes coisas que você nem treinou, mas você tem que estar preparado para o momento do improviso. A gente treinou, mas assim, a gente não criou aquela estratégia. Porque, não era a tática principal. Não era a tática. O que acontece? Do mesmo jeito que a gente estuda o adversário estuda a gente. Sim. Então, o Igor é um cara de trocação. Um cara muito forte pra categoria dele. O Igor é nocauteador. Tipo, vamos dar um exemplo de 15 vitórias, 10 foi nocaute. Então, assim, o cara sabe se a mão do Igor entrar, ele vai derrubar. Então, assim, o cara vai trabalhar o quê? A curta distância ou deixar o Igor atacar. Vai tirar a paciência do Igor, porque o Igor gosta do quê? De contra-atacar. Ele entrar no erro do adversário. Então, fiz uma estratégia pra lutar assim com o adversário. O adversário foi e mudou o estilo dele pra lutar comigo. Então, eu tenho que mudar de novo em cima. Então, ou seja, aquele ali, o psicológico, o mental do atleta, cara, tem que estar bom, porque é ali que vence a luta. Com certeza. A gente vai para o último bloco comercial para a gente finalizar com esse bate-papo que poderia durar 10 horas, que é um assunto apaixonante. O boxe é muito mais que um esporte. Falando um abraço para Camila Paisano. Tem bailão, hein? Toda sexta-feira, às 22 horas, lá na Joaquim Constantino, 3.981, na ABB. Tem o Mercado Nossa Casa, que está para inaugurar agora o novo mercado, número 2, lá em Álvares Machado, na rua Alfredo Marcondes, lá no Jardim Bela Vista, 559, o número do novo Nossa Casa, nesse fim de semana, dia 10, o Mercado Nossa Casa tradicional, que é o do novo Bom Giovanni, na Serata Donzelli Bom Giovanni, 649. Falo do Garage Car, do meu amigo Fabinho, também nova parceria, mecânica em geral, é com o Fabinho, 998-21-3194, na Gilberto Soares Marcondes, 487, no Jardim Eldorado. Também conosco PH Todos e Fachadas, do meu amigo William Gino, todos em lona e policarbonato, fachadas, manutenção em geral, William Gino, da PH Todos e Fachadas, 988-25-3609, São Lucas, Centro de Hospitalar e Ortopedia na Washington Luiz, 955, os melhores ortopedistas e traumatologistas de Prudente região. Outra novidade é a LM Barbearia, bombando também, né, em Prudente, da Avenida Ana Jacinta 960, e o grande diferencial, aos domingos, das 8 às 16 horas, atendendo também. Você quer corrido durante a semana, não tem tempo para nada, no domingão, você vai lá e faz seu corte na Avenida Ana Jacinta 960, LM Barbearia, 991-20-2657. Tem a nova conveniência também do Brasil Novo, a nova conveniência do meu amigo Juninho, na Maria Guevara Branco 180, em frente ao campo, com bebida gelada, carvão e muito mais. Tem Marques Printer, assistência técnica, manutenção, aluguel de multifuncionais, tudo em impressoras, é com Caio Marques, na José Pérez Vargas 75, no Novo Prudentino, 991-14-9089. Will Inox, soluções em aço inoxidável, Will Inox com qualidade em instalações comerciais e residenciais, na Joaquim Constantino, 829-991-979748. MG Perfilados, móveis, reforma de móveis, é na MG,
móveis planejados, reforma, pintura, é com a equipe da MG, da Samara, do Leandro, do Zé Carlos, JK, 4.487, super parceiros também, hein? De Tudo Planejados, outro super parceiro, móveis planejados para você comprar, eles fazem um trabalho fantástico em Presidente Prudente região, 996669821 com meu amigo Diego, 996669821, De Tudo Planejados. Gente, novidade também com a Ed Drive, contrata-se motoristas com renda extra, venha ser também um motorista parceiro e aumente seu faturamento com a Ed Drive, chame pelo WhatsApp 0800 191 2266, tem a central de atendimento também 11 97 522 9028, no Instagram @ed com 2 Ds, né? Ed Drive 24. Conosco também a Saideira de Prudente, de terça a domingo, atendendo até as 2 da manhã, 997 004059, faça seu pedido para o William. Climacar, mecânica em geral, é com o Leandro Leonardo, na Hugo Miele 446, é fera, o homem dá até aula de mecânica para você, lá na Vila Charlotte 446. Finalizando com Afonso Lanches, lá no meu São Judas, Visconde de Barbacena, número 4, São Judas Tadeu. Peça pelo 996-198776. New Box, fica aqui ao lado, né, do Inova Prudente. Elegância e durabilidade, portões de alumínio, toda a parte de vidro para a sua empresa, para a sua casa, na sua sala, no seu escritório. Comendador Alberto Bonfilioli, 2820. Fala lá com Alex, 997730907. Tem a Casa Arnelória de Ouros, na Paulo Marcondes. Tem cada espetinho na Arnelória de Ouro, hein? Paulo Marcondes, 636, um abraço pro Márcio. Tem a Festa Fantasia, que você pode alugar a sua fantasia com a Rose Modas, no 996875032. Madeireira Trevo, madeira tratada com toda a preocupação ambiental, na Alberto Bonfilioli 460, no Jardim Itaipu, 996310027. Raposo Pneus, trabalhando com a linha pesada, né, de pneus para tratores, aí maquinário agrícola, né, com a minha amiga Ana, na Ângelo Calabreta, número 70, 3222-4320. Tem a super empresa Pingo Mágico, grande parceira também, a Pingo Mágico conosco, uma empresa prudentina que limpa tudo, o seu chão, a sua chapa para lanche. Brothers Tabacaria e Conveniência, alô Renato, alô Maurício, Coronel Albino, 1818, cerveja gelada, espetinho, carvão e muito mais. Água Mineral Santo Inês, simplesmente gostosa, um abraço pro Fernando Moura, sempre na parceria conosco. JC Motores, oficina e centro automotivo é com Adriano. Faça lá o seu orçamento na Joaquim Constantino, 1450-99785-0184. Tá acabando, gente, prometo. Dr. Rosa Júnior, cardiologista de primeira, seu coração em boas mãos, na Washington Luiz 362, São Paulo Inácio, hein? 3222-1788. O despachante de São Judas, meu amigo Paulo Capital, na Barão de Serra Negra 27A, transferência, licenciamento e inovação, liberação de veículos apreendidos, na Barão de Serra Negra 27A, 99101-6737. Balneário Bom Futuro, com uma super programação agora para o dia 11 de maio e para todo mês de maio, com torneio de truca, sinuca e também bingo. Center Car, lanches e pizzas, todos os dias para você com uma nova promoção, 997477161. E finalizando com a pizzaria Vabene, na Paulo Marcondes 231, com promoção para as mães aí também, 3222-1682, são os nossos queridos patrocinadores, destacando, para a gente finalizar também, tem 2 patrocinadores que eu queria dar uma atenção especial aqui, né, para o Pet Shop Fiel, do meu amigo Maré, o Pet Shop Fiel, que tem tudo para o seu cachorro, para o seu coelho, para o seu gato, tudo em termos de ração, a casinha, todos os acessórios, né, para os bichos. Eu que sou apaixonado por cachorros e gatos e compro a minha ração e todos os meus acessórios lá com o meu amigo Maré, na Pet Shop Fiel. Fica ali próximo ao Nagai, né, na Antônio Barbosa Sandoval, Filho, 316, Jardim Paulista, 99799-5178. Ele tem também um trabalho diferente lá, que agora lá tem o ponto de coleta, né, do Pet Shop Fiel, para você que precisa mandar qualquer encomenda, não perca tempo em filas, leve no Pet Shop Fiel. E agradecer também a Eletroprudentina, né? Que empresa fantástica que conserta todo tipo de eletrodoméstico para você. Eletroprudentina, que fica na Avenida Brasil, 251, 99687-8651. E você fala com o meu amigo Carlos, porque lá eles são especializados em consertar o seu eletrodoméstico, principalmente micro-ondas, forno elétrico, air fry, panela elétrica, é na Eletroprudentina. Um grande abraço a todos
que nos acompanharam. Agradeço demais aos nossos convidados. Eu peço desculpas até pela correria, porque a gente tem que equilibrar tudo em 1 hora. E graças a Deus são muitos os nossos patrocinadores, mas deu para bater um papo legal. Quem sabe mais para frente em outros veículos de comunicação, porque eu quero voltar para o rádio, quero ter um programa esportivo diário e quero estar sempre acompanhando o trabalho de vocês, levando vocês para falar, porque eu sei que é um trabalho de garra. Eu até falei, vai assistir o Palmeiras hoje? Não vou trabalhar. Então, assim, eu sei como você é apaixonado, mas você tem uma responsabilidade, são 200, né? Exatamente. 200 alunos aí, não é pouca coisa. Você é um grande vencedor, Diego. Parabéns pelo seu trabalho e que ele tenha aí muito longo prazo, é o que eu dedico. É o que eu torço muito. Agradeço. Parabéns mais para os meninos. Todo o trabalho nosso é reflexo da disciplina, do desejo deles de vencerem, né? Então, até vou deixar aqui mais. Esse lindo troféu de terceiro colocado no Paulista. Tá tampando um pouco o rosto aí, mas. Ferre Centro de Treinamento. Fica na Brasil. Rua Gaspar Ricardo, frente ao supermercado Estrela ali, bem no final. Quase no começo da Brasil. Começo do Brasil, passou de esquina ali, todo mundo já vai estar enxergando. Ferre Centro de Treinamento, confirma aí a rua. Rua Gaspar Ricardo, número 15. Gaspar Ricardo, número 15. Isso. Referência imprudente, formando campeões no esporte e na vida, né, Diegão? Isso. Tiagão, só para encerrar, agradecer a todo mundo, toda a equipe. Então, a gente conversou hoje sobre o Campeonato Paulista, a gente falou sobre o Igor Esquiva, bicampeão, Lucas Santos, campeão, a Camila Alcântara, vice-campeã, a menina, a atleta que venceu dela também, luta acirrada, está disputando o brasileiro também agora. Então, uma atleta de grande passagem por seleções. Guilherme Canduce em terceiro colocado também, entre outros meninos. A gente tem 12 competidores hoje atuais, né? 4 foram pro Paulista, o restante vai estar lutando agora em Maringá, que eu comentei. Mas o restante, que é essencial, a gente também tem os patrocinadores nossos, que são importantes, que financiam as viagens dos meninos, financiam os materiais dos meninos, muito importante, financiam a alimentação dos meninos, e não é pouco, tá? Não é pouco que a gente precisa, a gente tem muita pouca ajuda ainda. Mas agradecer a todos os alunos do Ferre Centro de Treinamento. Não importa o objetivo lá, eu comento isso, não importa se é para emagrecimento, não importa se é para estresse, não importa se é para fugir de casa que a mulher reclama muito, não importa competição, a gente tá lá. Tá. Deixa a sua rede de contatos, o Instagram, o WhatsApp. Instagram FRCT e o telefone é 18988088528. Mas agradecer a todo mundo, vocês que fazem parte, vocês estão no dia a dia. Não é porque eu tô aqui, não é porque eu estou à frente que eu sou treinador, o Igor vai encerrar aí, falando um pouco. Que a questão, que ali a gente é uma família, ali a gente é uma sociedade, eu costumo falar, que um ajudando o outro, não precisa fazer rifa, o pessoal compra, abraça a causa, quando um se machuca, todos sentem, quando a gente vai lutar, todo mundo torce, viaja, a gente criou uma família, criou uma sociedade ali, que os atletas precisam. A vida do atleta é uma vida solitária. Tá? Uma vida que tem aniversário, ele não pode ir, ele não se alimenta. É aniversário da mãe e tá viajando. Aniversário de casamento, não pode comer, então a mulher fica brava. Filho, apresentação do filho, treino, dores. Tudo isso só para quem é atleta sabe o que ele sofre, sabe o que ele vive no dia a dia. Então, às vezes é uma vida solitária. Então, muita coisa passa na cabeça do atleta. O atleta tem que conversar, o atleta tem que se comunicar, o atleta tem que trabalhar bem a sua mente, porque senão pira. Então, agradecer a todo mundo do Ferre Centro de Treinamento, tá? Agradecer o convite, com a nossa conversa. Como eu falei pra você no começo, a gente tem que marcar outra, porque eu falo muito, cara, eu falo muito. Então, você fala super bem. Irmão do Thiago, né? Então, agradecer ao Thiagão. Você é fã do Charlie Brown também, igual o Thiago? Sou, ele me ensinou. Thiagão é o segundo pai, graças a Deus, Thiago Ferri. Thiago é uma pessoa extraordinária. Eu pedi pra ele comparecer, mas é muito corrido. Meu assessor de imprensa e que me leva para comunicação, que me dá bronca. E foi transmissão de pensamento, que eu ia sugerir ao Thiago que a gente fizesse toda essa ponte contigo, e ele me mandou mensagem no mesmo dia. Ele é fera. Sabe aquela coisa muito doida. Isso, os careca pensam igual, né? Tem. Careca barbudos. Então, o Thiago me ensinou tudo aí para meu pai, a ética, família, minha mãe. Como que é o nome do pai e da mãe? Minha mãe é a Célia Zúñiga, mulher fantástica, ela carrega não só os dois, mas muito familiares aí. Cuida muito dos meus filhos. Meu pai, Sidney Ferri, que ensinou os dois homens aí, os dois que a gente fala homem mesmo, no sentido de passar adiante, né? E os meus dois filhos aí, fantástico, Pedro e Samuel, que me faz ter energia no dia a dia. E a esposa também?
Isso, Maine. A Maíne, ela trabalhou conosco na Rádio Prudente, eu lembro. Trabalhando. Ela foi estagiária na Rádio Prudente na época ela é estudante de jornalismo. Isso. Uma pessoa também extraordinária. Igor Esquiva, pra gente finalizar, o campeão, bicampeão. É um orgulho, presidente Prudente, ter um profissional como você, cara. E que você realize todos os seus sonhos e sirva de inspiração para outros rebeldes aí. Ou ex-rebeldes. Quero agradecer bastante a nossa academia. A gente chama lá de uma família, né? Família não é só o sangue, né? Aquela pessoa que te acolhe, te ajuda, incentiva, apoia, te dá bronca quando precisa dar bronca, que isso daí a gente tem bastante lá. Graças a Deus formamos uma equipe, uma família onde um acolhe o outro, independente da situação ou do que esteja passando lá na necessidade, né? Agradecer bastante minha família também, minha mãe, Suelene Súniga, meu padrasto, Ângelo, que sempre me apoia também, me ajuda. Meus filhos também, que sempre tá aí comigo, meus pequenininhos. Minha namorada, o pessoal que tá sempre nos acompanhando. E acima de tudo, esse cara aqui, mano. Diego. Primo, amigo, treinador. Vixe. E até pai, né? Vou pro céu direto. Psicólogo. Às vezes, bastante vezes é meu pai, sim. Todos os dias. Legal. É mais... É melhor quando é assim, né? Quando tem esse amor além do profissional. Com certeza, porque o amor não é só elogiar, né? E abraçar, é dar as broncas igual que dá, que querendo ou não faz a gente crescer, acordar um pouco pra vida. Chegar aí. no juízo final, vai estar lá, palmeirense, tal, vai pro céu direto, não tem nem ponte, já vai direto. Não tenho dúvidas disso. Cara, foi um prazer incrível falar contigo, com vocês dois, e que a gente possa ter outras oportunidades, com certeza. Tá bom? Amém, graças a Deus. E encerrar, ó. Palmeiras tricampeão da... Tri não, né? 4 já, né? Tetra da Libertadores. Marca aí. Lhe dizer, São Paulo, tetra da Libertadores. Marca aí. São Paulo. Marca aí, viu? Matheus, que é corintiano, tá de cabeça quente. Matheus Barcelos, fera, desde o começo do podcast conosco, me ajuda muito. Um cara extraordinário. E o Ricardo Barcelos no comando. Meu amigo Ricardo Barcelos, grande jornalista, grande locutor. Gente, fiquem com Deus. Se inscreva no canal. Sem Padrão Podcast, tendo um grande número de visualizações. Mas ainda tá faltando mais inscritos, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu.